E aí galera, bem-vindos a mais um Deliberando. Aqui estou eu com o professor Osmar Lopes Cavalcante, ele que é biólogo, professor, especialista em metodologia de ensino. Hoje eu convidei ele aqui no nosso canal especialmente para a gente ter um papo cabeça sobre educação no século XXI. Que educação é um tema muito polêmico que a gente vai tentar abordar de forma bem sucinta. Exatamente, professor. Eu queria te agradecer por ter vindo aqui no nosso canal, ter aceitado esse convite para que a gente possa falar de um tema tão relevante para o nosso país. E eu que agradeço. E na verdade não é antes do tempo de estar falando sobre um tema tão relevante, porque nós percebemos uma grande necessidade de estar se discutindo educação. Educação, na verdade, está por dentro da realidade em que vivemos, que nossos alunos também vivem. Professor Osmar, para que nós pudéssemos iniciar, eu queria que você falasse um pouco do panorama da educação no Brasil hoje. Como que nós estamos? Precisamos melhorar? Tá ótimo? Tá decadente? O que você acha, na sua opinião, você como professor na área de metodologia de ensino? É um tema muito amplo, é um tema a ser discutido de forma bem panorâmica, é um tema muito relevante. Já falei isso, mas é bom enfatizar. Por quê? Porque nós temos aí vários pontos, várias nuances. Então temos aí a formação de professores, a formação do aluno na educação básica, temos aí o panorama da escola e dos gestores. E essa formação, essa gestão em que se consolida como escola. E não esquecendo também, e não menos importante, pelo contrário, muito importante, a comunidade. Está aliando a comunidade com a escola. Então, inicialmente podemos falar aí da formação de professores. Essa formação que deve ser pensada, esquematizada, desmembrada, de uma forma bem radical, bem trabalhada. Ok, professor, eu queria que você comentasse um pouco pra gente sobre as metodologias de ensino, né? O que são as metodologias de ensino e se existe uma receita pronta e acabada para o êxito educacional, se há uma fórmula a qual a gente possa aplicar e que a gente possa ter um objetivo mais exitoso. Esse tema, essa questão de fórmula pronta, ela já entrou meio que em desuso, certo? Percebemos aí alguns professores, por isso que é importante falar de formação de professores. Então temos aí essa questão de você colocar como fórmula pronta, não é um bolo, pessoal, certo? Então temos aí a subjetividade de cada pessoa, de cada aluno, até mesmo do professor em sala de aula. Temos aquele professor brincalhão, aquele professor palhaço tal, que consegue levar a turma de uma forma dinâmica. Mas temos aquele professor sério, rígido, que acaba também ensinando, não desmerecendo também, acaba ensinando muito bem o seu conteúdo e repassando o que realmente deve ser passado. Mas também temos aquele professor que não desenvolve muito bem a metodologia e às vezes se perde, certo? No começo para o fim, não sabe se está no meio. Por isso a importância de se ter uma boa metodologia. É como uma história, tem que ter um início, meio e fim. Então temos que saber, temos que aprender como professores e também repassar para os nossos alunos uma forma dinâmica, não enrijecida, não tecnicista da nossa sociedade, na nossa sala de aula. Então, pessoal, entendam, uma metodologia nada mais é do que levar o conhecimento a que os seus alunos compreendam, aprendam e também reproduzam de uma forma, não reproduzindo de uma forma tecnicista, mas que reproduzam e que compartilhem algo novo em cima daquilo que foi ensinado. Então acaba não sendo uma reprodução, também uma construção de um conhecimento em que o professor, que é um agente participativo, um agente ativo, acaba o quê? Incorporando, passando, de uma certa forma, motivando o seu aluno. É muito delicado esse assunto. Não é só algo para você falar, ah, metodologia é isso. Não, pessoal, é como eu falei. Metodologia não é uma fórmula pronta, é algo construído. É algo construído não só com o professor em uma sala fechada, mas com os seus alunos. O professor ele tem que conhecer o seu aluno para poder saber como ele pode atingir aquele aluno, aquela pessoa. Dessa forma que um professor deve agir. E é isso, professor. Ok, então lembrei de uma coisa muito interessante que você falou aí, para que a gente possa lograr êxito na educação dentro das nossas salas de aula. Primeiro nós temos que conhecer os nossos alunos. A partir desse momento a gente faz um diagnóstico sobre o perfil dos nossos alunos. Outra coisa que você destacou é a questão da subjetividade, que é algo estudado tanto no campo da neurociência quanto no campo da filosofia. E nós temos que conhecer os nossos alunos e identificar a melhor forma desse aluno aprender. E como você bem falou, nós somos indivíduos diferentes. E existem possibilidades diferentes de fazer educação. Não existe uma receita, né, um método pronto que a gente possa aplicar. Vai lá, deu certo. Ah, vou aplicar aqui em escola tal, com os alunos da escola tal. Puf, deu certo. Vou aplicar agora com os alunos de outras escolas. Puf, deu certo. Não, são situações diferentes, são pessoas diferentes, indivíduos diferentes, particularidades diferentes. Então nós temos que, antes de aplicar a metodologia, fazer o diagnóstico dos nossos alunos. Saber qual é a nossa demanda, onde nós estamos pisando, onde nós estamos trabalhando para poder identificar aí a melhor forma de trabalhar com esses
alunos. E trazendo um pouco para o campo da filosofia, o Aristóteles falava que todo ser humano é potência. Ele pode vir a ser, ele pode se desenvolver. E para que ele possa se desenvolver, ele precisa de condições favoráveis para que ele possa aflorar, frutificar. Então, esse é o papel da educação. O problema é que no Brasil, no século XXI, nós não temos educação. E aí, o que você acha? Ô, peteca é grande. E aí? Nossa, isso é muito forte, professor. Mas realmente, pessoal, se vocês forem parar para pensar, realmente não temos educação. Isso que temos hoje é uma instrução, algo que o professor passa para o seu aluno, é um conhecimento, mas um conhecimento que o aluno ele vai reproduzir na sua vida profissional. E assim temos aí a não formação de um ser humano, de algo humano, essa inteligência emocional que é algo muito relevante. Então, essa inteligência emocional, pessoal, que deve também ser aprendida, a ser desenvolvida no âmbito educacional, é muito relevante. Observamos aí essa questão de suicídio, depressão e outras coisas mais leves, por exemplo, ansiedade. Temos um aluno, pessoal, ansioso. Temos aí a ansiedade nesse panorama da vida dos nossos alunos. Então, inteligência emocional, desenvolver essa inteligência na vida dos nossos alunos. Educação é diferente de instrução. Temos aí educação e instrução. O que é educação? Para o indivíduo a desenvolver suas potencialidades como ser humano. Temos aí várias mazelas psíquicas e que encontramos em alunos não muito distantes da nossa realidade, mas também da realidade de vocês. Um aluno ansioso, mazelas psíquicas, em que até mesmo seu colega de sala de aula pode estar passando por algum problema e você não sabe, ou até sabe, mas só que ele não sente-se à vontade de compartilhar com você. Que isso, pessoal, tem que ser treinado. Não é só a informação que a escola deve passar, mas sim ajudar ao indivíduo a caminhar perante a sociedade, construindo assim uma sociedade melhor e bem mais articulada, em que indivíduos possam participar coletivamente de uma forma significativa para que a nossa nação realmente cresça e desenvolva como realmente deve ser feito. Beleza, então, professor, eu queria mostrar aqui um livro aqui para nossa galera que é Novos Rumos para a Educação Brasileira, do Humberto Roden, que fala muito bem do que você retratou, né? Que educação é diferente de instrução. Ele vai dizer que a filosofia, a educação em si, ela forma as pessoas, ela traz valores para as pessoas. Enquanto que a instrução, ela pode ensinar o A, o B, o C, a matemática. A ciência em si, na visão do Humberto Roden, ela pode até aumentar a intelectualidade do indivíduo. Você retratou muito bem a questão de que a educação, ela não é particular, ela é para a comunidade. É para que nós possamos viver com e para o outro. Não nesse individualismo exacerbado que a gente vive hoje. Você comentando aí, eu lembrei de um grande pensador, não me recordo o nome dele agora, e perguntaram para ele o seguinte: Fulano, você acha que o nosso sistema de ensino brasileiro, sobretudo o nosso sistema político, sonega a educação no Brasil? Ele respondeu com duras palavras e disse assim: olha, não se pode sonegar o que a gente não tem. Não se pode sonegar o que a gente não tem. Então, não há um sonegamento da educação no Brasil, porque no Brasil não há educação. Então esse seria, né, na visão dele, uma das mazelas educacionais, formar o indivíduo para ficar rico. Rico financeiramente, mas não rico intelectualmente, rico humanamente, rico virtuosamente. E eu repito as palavras do Humberto Roden: a filosofia transforma e forma valores, enquanto a instrução, ela forma apenas máquinas reprodutoras de informação, sem uma capacidade de deliberação. Então, continuando nosso papo sobre educação do século XXI, meu professor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você se virar aí sobre esse papo, cabeça sobre educação do século XXI, se é que nós temos educação no século XXI. Fica aí pro pessoal de casa deliberar, mas a questão é: quem é o autor principal dos processos educativos? O professor ou o aluno? E aí? Olha, isso é um ponto que você coloca aí o professor e o aluno. Mas eu vejo, na minha concepção, em que o principal autor em relação à educação está tanto o aluno como o professor, mas mais o aluno do que o professor. O professor, ele vai fazer o que, pessoal? Fazendo uma analogia bem simples. O professor é aquele pai amoroso que pega no braço do seu filho e sai caminhando, direcionando para ele: meu filho, passe por aqui porque esse é o melhor caminho. Você deve andar por aqui, porque é por aqui que você vai chegar até o seu objetivo. Mais ou menos isso. Então o professor, ele vai guiar, de uma certa forma, não moldar, mas ajudar com que esse aluno, esse indivíduo, cheio de potencialidades, se potencifique, se construa. Então, temos sim, como principal agente transformador, o próprio aluno.
mas não desmerecendo e colocando como certa importância o professor, um agente transformador também. Bom, professor, como aqui é um papo cabeça sobre o século XXI, sobre educação e ensino nos dias atuais, eu vou ter que dizer que eu discordo de você. Mas o Voltaire já falava: não concordo com o que dizes, mas defenderia até a morte o direito de dizer. Então, não concordo com o seu ponto de vista, mas eu defendo o seu direito de dizer. E o interessante é isso, né? Nós temos pensamentos diferentes, opiniões diferentes sobre um determinado conteúdo, e a gente consegue aqui deliberar, né? E eu recentemente gravei um vídeo sobre diálogo, falando justamente sobre essa impossibilidade de pessoas que têm pensamentos diferentes ter um diálogo civilizado assim, um com o outro, mesmo com discordância, né? Com divergência. Bem, nesse sentido eu discordo de que o aluno é o principal, né? Mas tem muitos autores que defendem de fato essa vertente, mas na minha concepção eu ainda fico com o professor. Na minha concepção, o professor é sim o foco dos processos educativos. Por quê? Se a gente pegar na Grécia Antiga, a ideia de pedagogo é composto por duas palavras gregas: paidos, que quer dizer criança, e gogos, que quer dizer conduzir. Então eu queria que nós ampliássemos agora o conceito de pedagogo para todos os professores. Então o professor nada mais é do que aquele que conduz a criança ao caminho do conhecimento. E na Grécia Antiga, o pedagogo nada mais era do que isso, né? Aquela pessoa que conduzia a criança até a escola, onde está o conhecimento. Então eu penso que o principal agente da educação seja o professor. Porque, como você bem falou, né? O professor é aquele que pega na mão da criança e conduz ele ao seu desenvolvimento, conduz ele a patamares maiores do intelecto, de desenvolvimento humano. E o aluno sozinho, e aqui eu concordo com você quando você diz que ele tem que ser autor do seu próprio desenvolvimento, mas de início, né, a gente tem que dar total ênfase para o professor. O professor é quem vai regá-lo, né, é quem vai cultivá-lo, e a partir de um certo momento, aí sim, a partir quando o Kant falava, né, ele chegar na maioridade, ou como diria Platão, sair da caverna, ele conseguir caminhar sozinho. Mas enquanto isso, né, enquanto ele não conseguir caminhar sozinho, o professor, na minha opinião, e eu respeito a sua e de quem está assistindo também, pessoal, como diria Ariano Suassuna, se você não concorda comigo, a gente não vai brigar por isso não. Então, na minha opinião, o professor continua sendo, né, o principal agente de transformação, o principal agente nos processos educativos. Mas essa é só a minha opinião. Perfeitamente, professor Emanuel. Eu entendo perfeitamente o seu pensamento. E também não discordo. Discordo entre partes, ok? Mas é um tema que deve ser realmente ser aprofundado. Ok, não corre agora não, que eu tenho mais uma pergunta para você, né? A gente está falando de educação do século XXI, a gente está falando sobre novos rumos sobre a educação brasileira. Inclusive eu indico esse livro para todos os educadores, Humberto Roda. Tá? Muito bom, vai falar da educação brasileira no campo mais filosófico, mas porém não tão contemplativo, mas também de uma forma que a gente possa aplicar na realidade. Bom, eu queria saber a sua opinião em relação quando a gente olha para a política educacional brasileira, a preocupação maior dos nossos gestores, né, daqueles que são responsáveis pela educação no Brasil, é com o ensino superior e menos com a educação básica. Eu queria que você, como profissional da área, tecesse um pouco esse comentário, né? Por que a gente tem mais essa preocupação com a educação superior e menos com a educação básica? De início eu quero fazer um paralelo. Temos aí um edifício. Inicialmente, o que é mais fortificado? A base? A sua estrutura física posterior? Temos aí a educação básica e temos aí a educação superior. Se entendermos bem que a educação básica é a nossa base que vai nos permitir a andar, até mesmo correr, teremos aí no ensino superior, na educação superior, algo mais relevante, algo mais a ser desenvolvido, porque temos aí na educação básica algo que deveria ser realmente desenvolvido com clareza e com discussões políticas, educacionais, concretas e coerentes, em que a educação básica deve ter sim investimentos, tem que ter profissionais formados e pós-graduados e até doutores na educação básica, não só no ensino superior. É o que mais vemos aí, é isso. Então, temos a educação superior com profissionais altamente qualificados, mas temos também na educação básica profissionais qualificados, mas nem tanta qualificação assim. Então temos aí esse edifício, ok? Que se você não tiver uma base bem consolidada, uma base bem estruturada, você não vai ter um prédio de qualidade, ele pode até cair. Então vemos aí a educação profissional, a educação do ensino superior e da educação básica são algo a ser repensadas, pessoal, algo que não é novidade pra gente, algo que não é novidade pra mim, pra você. Então
Entendam, pessoal, a base é importante? Sim, mas o superior, esse ensino superior é para que o indivíduo se desenvolva com mais clareza, com mais êxito, que busque o desenvolvimento científico e tecnológico, que assim contribuam com a sociedade de forma espontânea. Vamos compreender aqui, tem que sim haver desenvolvimento na educação básica, no ensino fundamental. O professor Emanuel vai concordar comigo porque, na verdade, ele trabalha com a educação básica, ele vê essa questão da educação básica sendo menos favorecida de uma certa forma, certo? Até pelos governantes, pelas políticas públicas educacionais. Podemos até aprofundar com mais êxito, podemos até... Tá bom, tio. Tá bom. Acho que essa parte eu vou deixar na gravação, porque ficou massa, ficou engraçado. Então, posteriormente podemos falar sim da educação superior e da educação básica, nos aprofundando com mais clareza nesse sentido. Mas de uma forma geral, visualizem um edifício. A sua base deve sim ser bem construída, valorizada, desenvolvida, investida. Sim? E a sua estrutura? Então, pessoal, compreendam. A educação básica, o ensino superior é algo sim a ser repensado. Ok. Bom, como você falou, realmente eu concordo com o teu ponto de vista, né? Geralmente a gente tem um pensamento débil dos nossos governantes de começar, né, a casa pelo teto, não pelo baldrame, né? Nem pelos os alicerces. E a metáfora que você deu do prédio, né, foi perfeita. Eu penso sim que a gente tem que voltar mais os nossos olhares para a educação básica. E quando eu falo educação básica, eu falo como um todo, em geral, né? Os professores, gestores, a infraestrutura da escola. Eu penso que a gente tem que parar de querer construir a casa pelo teto e construir os seus alicerces, solidificar isso. Então, sem sombra de dúvida, na minha opinião, eu concordo com você. A educação básica é onde deve ter os maiores investimentos, desde o professor, o aluno e a infraestrutura. No ensino superior, é um ensino que só é possível dar progressão se você cumprir a primeira etapa. E a primeira etapa é a educação básica. É lá onde você aprende as potencialidades básicas. Se você não aprender essas potencialidades básicas na educação básica, no ensino superior você vai ficar prejudicado. Você não conseguir se desenvolver. Não tem como você aprender multiplicação se você não souber os números primeiro. É por etapa o desenvolvimento humano. Então eu penso sim, concordo, que a gente primeiro tem que potencializar a educação básica e aí a educação superior é consequência. Exatamente. Não há como continuar algo se você não teve algo posterior àquilo a ser continuado. Então temos aí uma linha do tempo, educação básica e educação superior. Temos aí duas vertentes. Temos aí o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Quantos e quantos alunos chegam para mim dizendo: professor, eu nunca entendi, professor, o que é genética, professor, o professor não compreende genética não entra na minha cabeça. Pessoal, também não entrava na minha, certo? Por quê? Porque eu não tive uma educação básica, um ensino fundamental e um ensino médio que me possibilitasse assim desenvolver com mais clareza no ensino superior. Eu tive sim dificuldade. Então, me formei recentemente em ciências biológicas e observei sim que tive essa dificuldade em certas matérias, porque eu não tive uma base educacional efetiva que me possibilitasse a aprender melhor e com mais efetividade. Até mesmo no sentido de compreensão. Meu Deus, o que é genótipo, o que é fenótipo, enfim. Pessoal, a educação superior é importante sim, mas a educação básica é bem mais importante. Então, pessoal, essa discussão nos leva a raciocinar, a deliberar sobre esse tema que é tão relevante. Então, chegamos no final do nosso papo cabeça sobre a educação do século XXI. Chegamos à conclusão de que nós não temos educação no Brasil hoje, nós temos apenas um processo instrutivo. Você não é... Ok, pessoal, então a gente queria agradecer ao professor Osmar, né, pelas essas deliberações sobre a educação brasileira no século XXI. E a gente chegou à conclusão, né, não sei se você vai concordar comigo, que hoje no Brasil, no século XXI, nós não temos educação, nós temos apenas alguns processos instrutivos que se preocupam mais em encher o indivíduo de conteúdo, de informação, o que não é ruim, é essencial, mas a gente esquece também da parte, né, humana, da parte da virtude, da parte da moral, da parte de respeitar, da parte mais social. Exatamente. Então, pessoal, eu queria agradecer ao professor Osmar e aproveitar e dizer para vocês que nós vamos começar uma série agora da área de ciências biológicas, ciências em geral, com o professor Osmar. E vai ser bem legal. E se você gostou desse vídeo, comenta aí, dá like, né? Compartilha com os colegas. Se você discorda aqui dos nossos pontos de vista, aí você também pode discordar também, fica à vontade, né? Lembrando lá do
variando seu assunto, se não concorda com o que eu digo, né? E a gente não vai brigar por Vai isso. brigar não. por isso. Então, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Talvez esse seja o vídeo mais extenso do nosso canal, né? Mas não tem como deliberar sem refletir, sem pensar, né? Exatamente. E esses temas que são tão importantes. Então, tamo junto. Até a próxima. É nóis.